Olá, meu nome é Mário Greco, eu me especializei em clínica médica e também em medicina do trabalho, e atualmente eu tenho trabalhado com longevidade e medicina canabinoide. Eu fiz um fellowship em medicina de família nos Estados Unidos e a ideia era voltar para o Brasil, implementar medicina de família na Universidade de São Paulo, e o projeto teve um bom início e depois tomou outros rumos, e eu acabei também me envolvendo em pesquisa clínica na Universidade de São Paulo, bem como na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Eu tenho vários trabalhos publicados, revistas nacionais e internacionais, e além da experiência na área médica, eu também tive uma experiência muito significativa na indústria farmacêutica. Eu fui presidente da Bristol Myers Squibb, presidente da Pfizer Internacional, Farmacia Upjohn nos Estados Unidos, Monsanto, e iniciei um projeto chamado Moksha 8, que hoje se tornou um projeto bastante importante no Brasil. E atualmente eu tenho trabalhado com Cannabis Care em termos de clínica, atendendo paciente e tendo uma experiência prática de clínica médica agora. Eu também gostaria muito de agradecer ao Dr. Cannabis por ter me convidado e também pelos esforços que eles estão fazendo em termos de divulgação da cannabis medicinal. Realmente um trabalho importante e que nos tem ajudado bastante na divulgação e no uso da cannabis medicinal. Dentro desse currículo, eu também escrevi alguns livros. Um deles é Você Vendedor, que foi a minha experiência em vendas na indústria farmacêutica. Ser um bom vendedor é importantíssimo, mesmo como médico, porque você tem que convencer o paciente a utilizar os produtos que você prescreve, alimentação e todas as outras coisas que acompanham uma medicina de padrão. Então, você vendedor é importantíssimo. O outro, você presidente, foi da experiência que eu tive sendo presidente de várias empresas, mas principalmente mandando a mensagem que você tem que ser o presidente da sua vida. Você tem que controlar, não pode deixar para RH, não pode deixar para outras pessoas. Alta performance relacionado ao treinamento de força de venda, transformação, um livro que eu escrevi sobre o sucesso que eu tive na Bristol Myers Squibb, um caso realmente de sucesso, acabou sendo publicado em várias revistas, inclusive nos Estados Unidos. E o meu projeto atual, que eu diria que é o mais desafiador, estou escrevendo um livro sobre cannabis medicinal. O objetivo é ajudar a divulgar também e fazer com que um produto tão especial, tão importante, seja utilizado por mais médicos. Então, essa é a ideia do livro. Bem, tem 3 pessoas que eu coloquei aqui que são extremamente interessantes, importantes, e, infelizmente, algumas delas já nos deixaram. Primeiro, o professor Rafael Michula, que descobriu o THC e o sistema endocannabinoide. Ele iniciou fazendo pesquisas com macacos e notou, depois da descoberta do THC, que o uso do THC dopava, deixava os macacos realmente num estado de relaxamento total. E ele ficou pensando, será que esse mesmo efeito sedativo vai ocorrer nos seres humanos? Então, ele teve a ideia de convidar alguns amigos para ir na casa dele e experimentar um bolo que a mulher dele ia fazer. Então, ele convidou 10 pessoas, 10 amigos, e fez 2 bolos. Um que seria o placebo, e o outro que ele teria THC. THC é um canabinoide que tem uma atividade psicoativa. E chegou no dia, todos foram na casa dele, eu não sabia do que se tratava direito, e ele ficou anotando as reações. O grupo que comeu
o bolo sem THC não apresentou nenhuma diferença significativa. Os outros 5 que experimentaram o THC tiveram comportamentos diferentes. Por exemplo, um não parava de dar risada e falava sozinho, um outro começou a se abrir, falar coisa que nunca falava para os outros, ele era uma pessoa muito fechada, e um outro começou a brincar com os participantes, coisa que ele nunca brincava. Então, o doutor Rafael Michula descobriu que o efeito do THC era diferente em determinadas pessoas. E a gente sabe, não é? O uso recreativo do canabinoide THC, ele causa reações diferentes. As pessoas variam, a genética varia, então os efeitos são diferentes. E o que é interessante é que hoje, em todo o mundo, os cientistas estão pesquisando a cannabis medicinal e mais ou menos, eu diria, numa fase como foi a descoberta da penicilina. Hoje, a cannabis medicinal é talvez o que mais está proporcionando pesquisas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós tínhamos, infelizmente, o professor Elisaldo Carlini, um professor extremamente devotado à cannabis medicinal, e ele nos deixou o ano passado. Eu estava fazendo um estudo específico em epilepsia com ele e com a equipe dele. Infelizmente, tivemos que interromper esse estudo. Uma outra pessoa que tem uma participação importante em termos de cannabis medicinal é o padre Ticão, que também faleceu recentemente, e ele patrocinava cursos para médicos, cannabis medicinal. Então, tinha uma participação importante, e eu diria que esses 3 nomes foram importantíssimos no desenvolvimento da cannabis medicinal. Inclusive, o professor Elisaldo Carlini foi o primeiro pesquisador a estudar a epilepsia com cannabis medicinal. Ele era muito amigo do professor Michula e eles combinaram. O professor Michula tinha acesso a cannabis, através de uma delegacia de polícia, ele conseguia o cannabis para fazer os estudos, e ele mandou esse cannabis para que o professor pudesse fazer os estudos aqui no Brasil, no meio de trabalhos científicos. Então, foi através disso que o professor Carlini acabou estudando um número inicial, mais ou menos, de 14, 15 pacientes, e ele provou que a cannabis funcionava muito bem nos casos de epilepsia. Então, essa foi, talvez, o primeiro estudo no tratamento da epilepsia com a cannabis medicinal. Realmente muito interessante. Bem, eu vou falar um pouquinho agora sobre médico prescritor. A experiência é uma experiência pessoal com o uso de cannabis medicinal. E essa experiência clínica pessoal, ela envolve mais ou menos 416 pacientes. E o objetivo dessa experiência foi avaliar a eficácia, que é importantíssimo, a tolerância, avaliar os pacientes também de uma forma geral, a variação das enfermidades, a dosagem que foi utilizada, os efeitos colaterais da cannabis medicinal, e também escrever o livro, porque eu acho importante você ter uma experiência clínica pessoal para poder escrever um livro, senão fica só na teoria, tá? O início foi em fevereiro de 2018 e o término, o meu objetivo é atingir 1.000 pacientes. Eu gostaria de já ter 500 pacientes agora, porque eu quero comparar os 500 iniciais com os 500 feitos a posteriori. E a média de idade, mais ou menos 48 anos, variando de crianças, 3 anos, com síndromes epiléticas, até 91 anos. Sexo, 42% feminino, 58% do sexo masculino.
Quando eu comentei que eu gostaria de atingir a marca, mais tarde, claro, dos 1.000 pacientes e comparar os 500 iniciais com os 500 posteriores, principalmente porque nós tivemos agora um período muito diferente do normal. A pandemia da Covid-19 foi realmente uma coisa fora do normal e que apresentou um número muito grande de pacientes com ansiedade. Isso eu vou explicar mais tarde. Uma das perguntas que eu fazia era por que, né, que os pacientes estavam procurando a cannabis medicinal. E a maioria, 38%, demonstraram que eles estavam insatisfeitos com os medicamentos que estavam sendo prescritos, principalmente falha terapêutica. Pacientes com Alzheimer, pacientes com Parkinson, que vinham com os familiares, e os familiares descreviam: doutor, não melhorou nada com esses medicamentos que foram prescritos. E pior que tem tido alguns efeitos colaterais, e a gente gostaria de tentar a cannabis medicinal. Normalmente, esses pacientes com mais idade eram um pouco reticentes e achavam que a ideia de usar cannabis era alguma coisa que eles eram contra, porque eles associavam muito com a cannabis recreativa. E eram os filhos, as pessoas mais jovens, que através da internet se informavam e convenciam os pais a fazer o tratamento com a cannabis medicinal. 21% foram pacientes que tinham curiosidade. A divulgação na mídia tem impactado bastante a divulgação da cannabis medicinal. Repercussão mundial, hoje os países, a maioria deles já tem cannabis medicinal. E eu diria que a palavra-chave é esperança. A esperança de poder tratar uma doença que não estava sendo tratada, teoricamente, porque não tinha resultados. Interessante que 12% queriam sair da ilegalidade. Eram pacientes que fumavam a cannabis recreativa, plantavam em casa e queriam sair da ilegalidade, queriam utilizar um produto legal prescrito por um médico. 10% mais ou menos queriam diminuir o número de medicamentos utilizados, sabiam que a cannabis medicinal poderia substituir vários medicamentos. 8% queriam um medicamento orgânico, natural. 7% queriam evitar os efeitos colaterais dos medicamentos que estavam sendo utilizados. 3% evitar o uso de opioides, porque preocupava bastante, como o uso de fentanil, extremamente potente e com efeitos colaterais gravíssimos, o tramadol, a morfina e outros analgésicos potentes. Hoje, a crise dos opioides nos Estados Unidos está matando mais ou menos 45 mil pessoas por ano pelo uso, pela overdose. E 1% tratamento de adição, tratamento que eles ficaram sabendo que na Califórnia, nos Estados Unidos, já existem clínicas para tratar adição, substituindo drogas perigosas, heroína, cocaína por cannabis medicinal e depois parando com a cannabis medicinal. Isso já está acontecendo e vem ocorrendo com muito sucesso nos Estados Unidos. Os diagnósticos, em termos de porcentagem, não me surpreendeu que a ansiedade apareceu com quase 10%. Pacientes ansiosos, que mesmo com outras enfermidades, eles apresentam um nível de ansiedade muito grande. Por exemplo, o paciente com câncer, ele tem ansiedade, claro, e às vezes tem depressão também. Dor crônica apareceu em segundo lugar, epilepsia com 4,33%, doenças degenerativas cerebrais, como doença de Alzheimer, insônia, depressão, doença de Parkinson, fibromialgia, transtorno do espectro autista e psicoses. Essas foram as 10 enfermidades que apareceram em uma porcentagem maior.
É lógico que vieram outras, mas de uma menor frequência, como vocês estão vendo, fadiga, artrite, enxaqueca, falta de apetite, psoríase, câncer, tremor essencial, esclerose múltipla, doença pulmonar, náuseas e vômitos. E, com menos de 1%, uma série de outras enfermidades. Então, a primeira coisa é que os pacientes que procuram utilizar cannabis medicinal, eles provavelmente foram informados por parentes ou boca a boca que um determinado paciente tinha sido tratado com cannabis medicinal, tinha apresentado uma melhora significativa. O Parkinson que melhorou, Alzheimer que melhorou, e uma série de outras enfermidades que obtiveram resultados com a cannabis medicinal. Isso é muito interessante, e daí a razão dessa variedade imensa de diagnósticos que foi feito. Isso me chamou a atenção realmente, porque eu pensava que a maioria viria por epilepsia, onde já existem estudos e aprovação no FDA e aqui na própria Anvisa, mas vieram pacientes com todos esses diferentes diagnósticos. Bom, como é que eu trato, né? O tratamento é personalizado. Tem a consulta inicial, que normalmente demora 1 hora, e depois o retorno semanal para ajuste da dose. Tenho feito, claro, por telemedicina, principalmente nessa época agora de pandemia. E um dos princípios básicos no tratamento com a cannabis medicinal é que tem que começar com uma dose baixa, certo? Por que começar com uma dose baixa? Primeiro, para ver se vai ter algum efeito colateral. Segundo, por quê? Porque em determinadas enfermidades, como ansiedade, uma dose baixa já é o necessário. Então, eu não preciso começar com uma dose alta, começo com uma dose baixa. E eu vou aumentando devagarzinho, até atingir a janela terapêutica, que é onde o paciente se sente bem e não tem efeitos colaterais. Tá? Inicio com canabidiol por volta de 10 miligramas e THC, quando necessário, 1,5 miligramas. A dosagem é individualizada, não tem nenhum paciente que vai usar uma dose padrão, eu não faço isso, eu procuro descobrir a dose trabalhando na individualidade de cada paciente. E os parâmetros que eu utilizo dor como um dos parâmetros, porque a maioria dos pacientes apresentam dor, principalmente os pacientes mais idosos, tem alteração do sono, ansiedade, alguns pacientes referem bastante cansaço, uma vez mais, pacientes idosos, dificuldade em concentração, relaxamento, muito esquecimento, tontura, diminuição do apetite. Então, quando a gente fala em doenças e o tratamento com cannabis medicinal, é muito importante fazer uma análise mais geral. Não é paciente de ansiedade, eu não vou tratar só a ansiedade. A cannabis medicinal tem propriedades de melhorar a ansiedade, mas ela também melhora todas essas outras coisas que eu falei: dor, sono, ansiedade, cansaço, concentração. Então, eu uso parâmetros e dou nota de 0 a 10, onde depois, quando começa o tratamento, eu vou comparar se houve melhora com todas essas enfermidades. Normalmente, o tratamento que eu tenho feito são gotas sublingual. Esse é o mais comum, apesar que tem outros já, né? Mas a maioria dos pacientes foi com gota sublingual. E o tratamento eu tenho utilizado os produtos aprovados pela Anvisa, canabidiol da Prati-Donaduse, um laboratório nacional, apesar que o preço ainda está um preço bem salgado, por volta de R$ 2.300. Mevatil, para esclerose múltipla, é uma combinação de canabidiol com THC na mesma proporção, mais ou menos 50 miligramas de cada produto. O Mevatil é aprovado nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil pela Anvisa. Importante ressaltar que
ele tem uma ação importante na espasticidade, causada pela esclerose múltipla, e essa espasticidade são contrações involuntárias muito severas, onde o paciente sente intensa dor, é como se estivesse tendo cãibra em todos os membros do corpo, um negócio realmente muito difícil. Eu tenho mais ou menos 5 pacientes que eu estou tratando, e uma das pacientes me procurou, e a queixa principal é que ela estava perdendo a visão. E iniciei o tratamento com Mevatil e obtive bons resultados. E uma outra forma é a importação individual, aprovada pela Anvisa, com várias companhias, hoje mais de 20 companhias, algumas estão citadas aí. Então, eu faço a receita para o paciente, que é orientado a conseguir aprovação na Anvisa dessa receita. Uma vez aprovada, ele pode entrar no site dessas companhias americanas e fazer a importação do produto que eu prescrevi. Uma outra forma são as associações, aquelas que não são aprovadas pela Anvisa, mas são aprovadas por ação judicial. Uma vez que o juiz aprovou, a Anvisa não pode proibir. E hoje existem várias associações, inclusive pesquisadores estão formando associações para fazer estudos clínicos com a cannabis medicinal. A Abraça Esperança é uma delas, talvez a maior do Brasil, mas existem várias outras, como a AMA, a Santa Cannabis. E existem os produtos aprovados pelo FDA, que hoje a Anvisa permite até fazer importação também. Entre eles, Dronabinol e Nabilone, são 2 produtos com THC, que já foram lançados nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Dronabinol, o nome comercial Marinol, ele tem uma ação importante na encaquexia, pacientes que têm câncer, AIDS, HIV, que estão perdendo muita massa muscular e não têm apetite, o Dronabinol ajuda bastante. É uma das ações do THC, estimular o apetite, né? A gente conhece a tradicional larica, que dá fome quando o pessoal usa cannabis recreativa, não é? O Nabilone, comercialmente chamado de Sesamete, também THC, também lançado há mais de 20 anos nos Estados Unidos, tem também uma ação muito importante evitando náuseas e vômitos, principalmente em pacientes fazendo tratamento quimioterápico. Esses pacientes sofrem bastante, têm bastante náusea, vômitos, e às vezes não completam o tratamento. E o Nabilone ajuda bastante a diminuir náuseas, vômitos e manter o compliance dessas enfermidades. Existe o Epidiolex. Epidiolex é um produto que é canabidiol, é uma empresa inglesa, GW Pharma, e o Sativex, também, que é produzido pela mesma empresa, e a combinação de CBD e THC. Né? No Brasil, ele é chamado de Mevatil. Então, esses são os produtos que eu tenho utilizado de uma forma regular, e dizer que eu tenho tido realmente bastante sucesso com a utilização desses produtos. As doses têm sido realmente a grande dúvida da maioria dos médicos que me procura para saber como é que eu trato, né? Então, eu fiz uma divisão em termos de dose. Existe uma dose baixa, inicia com 10 miligramas a 30 miligramas, em enfermidades que não necessitam de uma dose muito alta. Apesar que eu sempre inicio baixo e vou aumentando aos poucos até obter o efeito terapêutico. Então, insônia, ansiedade, cefaleia, estresse, náusea e tratamento paliativo de câncer, eu uso uma dose baixa. Não há necessidade de uma dose muito alta. Quando a enfermidade começa a evoluir, é um pouco mais grave, eu uso uma dose média, que é entre 30 miligramas e 100 miligramas por dia. Nós estamos falando principalmente de CBD aqui. E uma dose alta varia de 100 miligramas até 2.000 miligramas por dia. Infelizmente, as apresentações não chegam a 2.000 miligramas, e é um problema sério. Por quê? Porque os pacientes vão ter um gasto muito grande para fazer um tratamento com 2 gramas por dia. Existem produtos aí que o vidrinho inteiro tem 2 gramas. Então, imagina,
praticamente inacessível para a grande maioria das pessoas. Nesses casos de enfermidades mais graves, eu estou falando de câncer, síndromes epiléticas raras e difíceis de controlar, nas quais os outros medicamentos prescritos por neurologistas não responde, continua tendo casos de epilepsia. E a gente tem visto até exemplos na internet de crianças tendo quadros epiléticos e a aplicação da cannabis medicinal praticamente inibindo essas crises em poucos minutos. No geral, o mais importante, o resultado que eu tenho obtido, que me chamou muita atenção, é que os pacientes apresentam uma melhora da qualidade de vida. Por quê? Porque a cannabis medicinal ela tem mais de 150 componentes químicos ativos, a grande maioria deles já estudados ou em estudo, e eles agem em diferentes áreas, como ansiedade, insônia, e, de uma forma geral, melhoram muito a qualidade de vida. Um paciente que tem câncer, que está numa fase terminal, eu acho que ajudá-lo a terminar a vida com uma qualidade de vida boa é humano e todos eles merecem. Isso é muito importante. Aqui, como eu utilizo, baseado no peso, a dose de CBD, né? Então, dependendo do peso, eu fiz essa tabela, onde eu, mais ou menos, inicio com dose baixa, dependendo do peso, né? E vai para dose média, dose alta. São doses iniciais. Como eu falei, começa com dose baixa, vai aumentando lentamente, para não ter problema e encontrar a eficácia desejada. Ansiedade, dor e fibromialgia são enfermidades que necessitam canabidiol. Muitas vezes até THC. Mas o que eu tenho observado é que, com doses baixas, eu consigo controlar a ansiedade muito bem. Início mais ou menos com 20 miligramas. THC, ele, em doses baixas, também tem uma boa resposta. Agora, se aumenta a dose, ele piora a ansiedade. Isso é muito interessante. Então, é um gráfico de U invertido, como se fosse U, não é? Invertido. Você vai aumentando a dose devagarzinho no início, você vai tendo uma resposta boa. Quando você passa muito daquela dose, o U, né, invertido, cai. Então, piora a ansiedade se a dose é muito grande. Uma outra coisa interessante, tanto para a ansiedade como para a dor, é que existem alguns estudos que referem uma dose de ataque. Então, o Dr. Kripa, de Ribeirão Preto, juntamente com o Dr. Michulan, descobriram uma dose única de 300 miligramas de CBD, que funciona no alívio da dor, da fibromialgia, casos de estresse agudo. Muito interessante, então, essa dose única. O paciente continua tomando a dose que ele está tomando normalmente todo dia, mas quando tem um episódio de dor muito intensa, de pacientes que têm tremor essencial, por exemplo, né, que é muito influenciável pelo estresse, vão fazer uma apresentação, vão participar de uma reunião, aí o tremor piora muito. Antes disso, ele faz uso da dose aguda e tem uma resposta muito boa. E esses estudos também mostram isso, e a minha experiência pessoal também. Ansiedade. Eu vou mostrar para vocês um relato de uma paciente, e que foi interessante porque o tratamento da ansiedade, ela teve uma resposta muito boa com o canabidiol, mas ela referiu outras coisas que melhoraram e que me chamou muita atenção também. É interessante que quando você trata com canabidiol, aparecem outras coisas. Eu tive um paciente que reclamava de enxaqueca, fizemos um tratamento com canabidiol, e um belo dia ele diz: doutor, eu notei que meu jato miccional melhorou muito, e eu acho que foi por causa do canabidiol.
esse paciente apresentava hipertrofia de próstata, não tinha um jato muito forte, né? E ele veio e comentou isso comigo. Eu pedi alguns exames e acabei descobrindo, comparado com os exames anteriores de ultrassom, que a próstata tinha diminuído de tamanho. E é uma ação também da cannabis medicinal, porque existem receptores na próstata para CBD e THC. Então, isso foi muito interessante. Mas vamos ouvir esse relato dessa paciente, que foi muito interessante. Boa tarde, doutor Mário, tudo bem? Eu resolvi mandar um áudio um pouco longo para falar sobre como está sendo a adaptação da cannabis. Então, como eu tinha dito antes, né, semana passada, que eu estava assim surpreendida com o efeito, né? Tava controlada a ansiedade, eu estava me sentindo muito bem, disposta. E só tem melhorado, assim. Zero ansiedade, eu tô muito equilibrada, tô me sentindo muito bem, animada. Aconteceu até uma coisa engraçada que eu tava meio com receio de aumentar o meu apetite. Aconteceu o efeito completamente inverso, né? Eu não tenho sentido fome, né? Vontade de comer. Lógico que às vezes a gente fica com vontade de comer aquela comida que a gente mais gosta, mas sem impulsividade, sem exagero, na medida. E eu tô muito surpresa com isso, porque até o fator do controle da fome tá ajudando. Tá me ajudando muito. E outra coisa também, eu percebi agora foi a primeira vez do meu ciclo menstrual usando o CBD. E eu sempre sofri muito com a TPM, cólica, inchaço, dor na mama. E eu não tive nenhum sintoma de TPM, nem a parte do desequilíbrio emocional, né, daquele momento estresse, nem da parte fisiológica, assim. Eu menstruei sem ter nada de TPM. Eu tô assim maravilhada e surpresa com todos os benefícios que eu tô obtendo. Só um detalhe é que ainda continuo tendo episódios de insônia, porque a gente tirou a dose da noite, que eu tava tendo algumas reações, só que eu não tive mais reação nenhuma. Eu me sinto muito bem quando eu tomo o de manhã. Eu acho que foi mesmo a parte da adaptação. Eu gostaria de voltar a tentar tomar a dose da noite também, para ver se eu consigo fazer uma higiene do sono, se eu consigo equilibrar essa parte da noite. O que o senhor acha? Bem, esse caso mostra realmente que a cannabis medicinal tem outros efeitos terapêuticos. E entre eles, canabidiol apresenta xerostomia, que causa um pouco de boca seca, como efeito, eu diria efeito terapêutico. Por quê? Porque em pacientes que apresentam cialorreia, como em doença de Parkinson, em demência e outras enfermidades, ajuda a não ter a cialorreia intensa, que prejudica bastante. A sedação, né? O CBD causa um relaxamento, dá um sono. E isso a gente sabe até com a cannabis recreativa, né? Que os pacientes relatam o relaxamento, a síndrome do sofá, né? Ficar deitado no sofá. Anorexia, emagrecimento, pacientes que têm emagrecimento com o uso do canabidiol podem apresentar realmente perda de peso. E, ao contrário, o THC causa larica, ele que causa o aumento do apetite. E é utilizado em câncer, caquexia, HIV, AIDS e outras doenças que causam perda muscular. O CBD, em quimioterapia, diminuindo as náuseas e vômitos. Todos nós sabemos que
pacientes fazendo tratamento de quimioterapia apresentam muitas náuseas e vômitos, e o uso do CBD aumenta em 3,3 vezes mais o sucesso do tratamento com quimioterapia. O paciente não abandona, não deixa de usar. Dor, como nós já vimos, analgesia causada pelo CBD e THC também. E eu gostaria de enfatizar que muita gente fala, não, só o CBD que é medicamento, o THC é psicoativo, causa efeitos colaterais. Não, o THC também é utilizado em várias enfermidades, inclusive, por exemplo, em neuropatia causada por diabetes, artrite, câncer, esclerose múltipla. Então, ajuda bastante o uso do THC. E uma das coisas interessantes é que o THC, ele, a nível neural, ele causa um desalinhamento do disparo cognitivo. Ele não mantém o mesmo disparo normal de um neurônio para outro, e com isso, com esse desalinhamento, ele aumenta a criatividade, aumenta a flexibilidade cognitiva e aumenta a memória. Nós sabemos também que a cannabis medicinal tem um efeito na neurogênese, aumenta o número de neurônios, e isso é muito importante. Por quê? Porque é a explicação da melhora da memória. Então, são outros efeitos terapêuticos, e vocês viram a paciente dizendo, fiquei surpresa porque eu tinha TPM e melhorei. Isso daí foi, para mim, uma surpresa também, né? Comentou do sono, que não estava dormindo direito, e ela pede para voltar a dose para poder dormir melhor, porque ela sabe que vai ter uma ação melhor como tinha quando ela estava tomando, e por alguma razão parou. Síndrome das pernas inquietas, da pacientes que têm tremores essenciais e outras enfermidades, eu tenho um caso muito interessante que eu vou mostrar aqui para vocês. Fala, doutor, tudo bem? Bom dia. Eu queria te passar o feedback de ontem à noite, tá? Que eu já realmente senti, assim, coisas incríveis. Um exemplo é... eu senti um relaxamento absurdo no corpo todo. Eu não bati perna em nenhum momento. Eu fico, às vezes, com os dedos do pé, fazendo movimentos com os dedos do pé. Não tive nenhum tipo de movimento. A musculatura da face, o masseter, que às vezes eu tenho até dor de tanto travar, não tive travamento algum em nenhum momento. Eu até babei. Foi até engraçado, eu acordei com o rosto molhado de babar. Eu dormi profundamente, doutor. Foi realmente incrível, foi uma noite maravilhosa. Muito obrigado. Eu tô louco para continuar testando aqui e analisando as sensações físicas. Uma coisa que aconteceu que eu achei bem interessante foi eu estava assistindo TV, eu percebi uma onda na minha cabeça, uma onda bem leve, e as cores, enquanto eu estava assistindo TV, eu percebi que as cores, enquanto estava essa onda, ela ficava um pouco mais intensa e depois, sabe, passa, aí fica intenso, passa, tipo uma onda mesmo na cabeça, assim, muito bom mesmo, eu gostei demais, demais. Tá legal? Obrigado, viu? Conforme for acontecendo novidades aí, eu vou te atualizando. Muito obrigado. Bom, esse foi um caso realmente interessante. Eu não sei explicar essas ondas que ele sentiu, as cores que ele viu, mas foi uma coisa positiva. Ele estava tomando canabidiol, só canabidiol, tá? Mas me deu a impressão que talvez ele estivesse tomando THC também, mas não é o caso. Só canabidiol, e apresentou esses efeitos. Bom, existem alguns efeitos colaterais, mas tanto o CBD e THC, e principalmente o CBD, é praticamente isento de efeitos colaterais. São mínimos os efeitos colaterais, como náusea, cefaleia, xerostomia, olhos vermelhos e um pouco de cansaço. Nada grave, nada importante. Então, CBD, produto totalmente seguro. O THC, em doses baixas também, ele é medicinal, menos de 1% de efeitos colaterais. Doses elevadas pode causar psicose, pode causar euforia, tontura e agitação. Então, tem que tomar cuidado com a dose
e não ter overdose. Quem normalmente acaba causando overdose é o uso recreativo da cannabis. O paciente começa a fumar e não para, e aí pode apresentar quadros de alucinação, esquizofrenia, confusão mental, paranoia, náuseas e vômitos, inclusive. E o William Blake, ele comentou: "The road of excess leads to the palace of wisdom." Quer dizer o seguinte, né? Que o excesso, o caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria. Por quê? Porque o efeito colateral é tão ruim, que ele não quer mais fazer overdose nunca mais na vida. Então, isso que é importante. E daí esse comentário do William Blake. Não existe até hoje nenhum caso de morte reportada por overdose, tá? Tanto do canabidiol como do THC, principalmente o THC. Para ter um caso de overdose, o paciente tem que fumar um caminhão ou uma montanha de 10 metros de altura para ter overdose. Praticamente impossível, tá? Ao contrário da heroína, cocaína, que são extremamente perigosas e causam morte devido à overdose. Totalmente contraindicado o THC para pacientes com menos de 21 anos. Pode desencadear psicose, pode desencadear, inclusive, quadros de esquizofrenia. Isso, desde que o paciente tenha já uma história prévia de esquizofrenia ou que, vamos dizer assim, está incubada lá, nunca se manifestou, e o uso, não é, do THC pode desencadear. Então, tem que tomar cuidado, não é indicado para pacientes com menos de 21 anos. Bom, quais foram os resultados que eu obtive? Vocês devem estar curiosos para saber isso daí. E eu fico muito contente em poder reportar esses resultados. É a primeira vez que eu estou reportando esses resultados. E, no geral, a cannabis medicinal foi extremamente eficaz. 85% dos pacientes apresentaram dados positivos e melhora. E a análise que eu fiz não foi só da determinada doença, foi no todo. Porque é muito difícil você pegar um paciente que está com dor crônica e dizer, não, é só dor crônica. Ele tem ansiedade. Claro que ele tem ansiedade, porque ele está tendo dor. Então, ele não consegue dormir direito. Então, ele também tem insônia. Às vezes apresenta náuseas e vômitos. Então, todos esses fatores foram levados em consideração. E se um deles houve melhora, eu considerei como uma melhora um efeito do cannabis medicinal. Ao contrário dos medicamentos alopáticos, que trata simplesmente uma única doença, cannabis medicinal trata todas essas doenças que vocês viram de uma forma bastante eficaz. Resultados com ansiedade foram o que eu obtive um dos índices mais altos em termos de porcentagem, vocês estão vendo 80%. Insônia também, relaxamento, veio em segundo lugar. Dor crônica, usando dose de ataque, sempre. Eu obtive 60%. Dores agudas, já não tive um resultado muito bom, não. Mesmo com a dose de ataque, eu não obtive realmente um alívio significativo quando comparado com os medicamentos anti-inflamatórios e os outros alopáticos. A melhora das náuseas em quimioterapia foi significativa e memória e caquexia e fadiga também houve uma melhora significativa. Então, acho que isso é importante, né? Uma outra coisa interessante é que existem alimentos que são ricos em canabinoides, né? Manga, chocolate negro, semente de cânhamo. Isso é possível nos Estados Unidos. Você entra no supermercado, você consegue comprar semente de cânhamo, tem um gosto muito agradável. Em termos energéticos, excelente, é altíssimo. Tem ômega 3, ômega 6 também. Então, semente de cânhamo é importante, né? É engraçado que eu lembro, na época de moleque, que criadores de passarinho, eles davam semente de cânhamo para os passarinhos cantar mais. Interessante. Mas era proibido, né? Lógico. Pimenta do reino, cerveja. Pode beber cerveja, porque tem canabinoides. Aí talvez seja a razão porque tanta gente gosta tanto de cerveja, porque se sente tão bem. Está lá, canabinoides.
nectarinas, trufa brancas, nozes e ouriços do mar. Todos esses produtos afetam positivamente o sistema endocannabinoide, mas não é igual a tomar um medicamento, né? Você precisa de uma dose muito grande, ou precisa comer muito disso para ter um efeito terapêutico. Bom, o tratamento que eu faço, eu procuro fazer um pouquinho de medicina integrativa também. Eu oriento meus pacientes de deixar de fumar nicotina, tá? Não quer dizer que eu estou orientando eles para fumar cannabis, não é isso. Eu não quero que fumem nicotina, porque a gente sabe dos efeitos da nicotina. Limitar o uso de álcool, a gente sabe que o álcool também ele pode interagir com a cannabis medicinal, então é melhor evitar o uso de álcool. Exercício, oriento 30 minutos, 5 vezes por semana, quando é possível, não é? Porque tem pacientes que não têm condições de fazer exercício. Reduzir o estresse, eu acho que praticar yoga é excelente, pilates, acupuntura também ajuda muito, até aromaterapia, eu recomendo bastante. E tratamento corpóreo, fazer massagem, mental é meditação, até rezar. Vocês podem estar achando estranho, estou falando rezar, mas aqueles pacientes idosos, aquela senhorinha, aquele senhorzinho que não vai conseguir fazer uma meditação porque nunca fizeram a vida inteira, agora vai aprender a fazer meditação, procurar se concentrar é muito difícil, mas eu pergunto se eles têm alguma religião e quando dizem eu tenho, costuma rezar, costumo, mas não frequentemente, então eu peço para que eles rezem, pegar o rosário, o terço, né, e rezar Maria e Pai Nosso, e pedir para melhorar, tá? Isso é uma meditação importante, que ajuda bastante esses pacientes. Aumentar a ingesta de ômega 3, importantíssimo. Uma dieta rica em vegetais, frutas, sementes de cânhamo, quando possível. Reduzir o açúcar, controlar o peso e um apoio psicológico e espiritual importante. Bom, já sei, vocês estão falando, bom, se o paciente fizer tudo isso, não vai precisar tomar cannabis medicinal, tá certo? Bem, cannabis medicinal, ele não funciona 100% das vezes. Ele não funciona em todos os pacientes. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas se você fizer, se o paciente fizer e seguir essas coisas que nós estamos falando, vai ter uma melhora geral e vai ajudar. Então, isso é básico. Eu vou falar um pouquinho sobre desafios para o médico prescritor, porque eu passei por isso e eu gostaria que vocês soubessem. Preço tem sido um problema. Por quê? Porque os medicamentos importados, tanto o nacional, da Prat e do Natuzzi, tem um preço muito alto. E os pacientes reclamam. E a maioria dos pacientes vem porque alguém falou que melhorou com cannabis medicinal, e porque teve uma ação milagrosa, e o nível de paciente que vem são pacientes classe média, alta e baixa também, que não têm condições de pagar o preço, né? E, normalmente, eles chegam, às vezes, quando eu vou prescrever um determinado produto e o preço é alto, eles falam, doutor, será que eu não poderia usar um amigo meu está usando esse medicamento e ele disse que está funcionando bem, a cannabis e tal. E quando eu vou lá ver que medicamento é esse, é claro que é fabricado por alguém, onde o vidrinho é um vidrinho que parece que já foi usado antes, o invólucro dele é papel sulfite, impresso em impressora. Isso me preocupa muito, porque existem vários, para vocês terem uma ideia, hoje existem mais de 200 mil cultivadores de cannabis ilegais. Então, esse é assustador. Então, tem que tomar muito cuidado quando fala em preço. Eu consigo por um preço que é barato, mas que não tem nada dentro e que é enganação. Inclusive, na internet, vocês conseguem encontrar produtos canabinoides por um preço muito barato. Totalmente legal. Mas eu utilizo as empresas, principalmente dos Estados Unidos, da Europa, junto com o trabalho que tem sido feito pelo Dr. Cannabis, que orienta os pacientes em como conseguir a prescrição e facilita também a compra do produto. É um trabalho importante.
Então, essas são de empresas que produzem fora e é importado, né? Eu já expliquei como funciona para importação individual. Agora, existem no Brasil também associações, e eu também já comentei isso daí, associações como Abraça Esperança, a AMA e várias outras. E também os pacientes já vêm sabendo, meu amigo está usando da associação X, da associação Y, e o preço é mais barato. O que eu chamo a atenção é que tem que tomar cuidado com isso daí. Por quê? Porque a diferença de preço, ela é mais barata, mas não tem a concentração que às vezes eu prescrevo. Então, vamos dar uma olhadinha nessa empresa X. Essa empresa X, ela tem um canabidiol full spectrum, tá? Full spectrum por quê? Porque tem todos os outros componentes químicos presentes na cannabis medicinal. 200 miligramas por ml, uma concentração de 20%. 200 miligramas por ml. Isso significa que no vidrinho da apresentação de 30 mililitros, existem 200 miligramas por ml. Total, 6.000 miligramas. Qual que é o preço? R$ 720. Produto de uma associação X. Também, igualzinho da empresa que a gente importa o produto. CBD Full Spectrum, 40 miligramas por ml. Mas o produto é mesmo, é CBD também, doutor. O senhor falou que podia ser CBD Full Spectrum, ele é igual. Mas a concentração não é a mesma. Tem só 40 miligramas por ml, 4%. Então, qual que é o custo desse medicamento? É R$ 220. Além do que, tem que pagar a taxa da associação. Então, nós estamos comparando alhos com bugalhos. 720 da empresa americana com 220 da associação nacional, empresa que produz artesanalmente esse produto. Então, isso tem que tomar cuidado também. Não tem controle de qualidade total, não tem como tem os americanos. A concentração, às vezes, varia, eles não podem informar exatamente quanto tem de CBD e THC. Funciona também. Tem usado produtos de associações, mas tem que tomar cuidado que a concentração não é a mesma. A concentração é muito mais baixa que os outros produtos. E o preço. Então, se a associação tivesse que comprar, ou melhor dizendo, tivesse que cobrar o preço de um paciente na mesma concentração da empresa, esse preço seria R$ 1.100. Olha só, R$ 1.100. Então, vai sair mais caro comprar um produto da associação do que comprar um produto importado. Então, tem que tomar muito cuidado, e isso daí, toda hora os pacientes perguntam, é difícil de entender, eles não entendem direito, porque isso não é comum. Os medicamentos alopáticos que nós estamos acostumados a prescrever, eles vêm fixo. Então, eu tenho o genérico, que é exatamente igual em termos de concentração e tudo ao original. Então, aí é fácil comparar. O genérico é muito mais barato. Sim, e o produto é o mesmo. Então, dá para entender. Mas nesses casos aqui, fica muito difícil, e difícil de explicar. Então, quem sabe a indústria poderia nos ajudar a encontrar uma solução para facilitar o entendimento. E é claro que nós não queremos enganar ninguém, tá? Não queremos que os pacientes tenham a falsa ilusão que estão pagando menos, quando na realidade eles estão pagando mais. Outros desafios. A cannabis medicinal não é um produto alopático, não é um produto único para uma única doença. Existem mais de 1.495 princípios ativos. 177 canabinoides diferentes, 110 terpenos e terpenoides que dão sabor à planta, flavonoides que dão a cor, todos eles têm propriedades terapêuticas e estão sendo pesquisados. É o que eu comentei, é uma revolução onde um produto único apresenta tantas propriedades terapêuticas. Farmacologia canabinoide é difícil, complexa, principalmente porque descobriram recentemente, em 1960, o sistema endocannabinoide. E o sistema endocannabinoide, ele é um sistema onde existem receptores, onde os produtos se ligam nesses receptores CB1, CB2, e tem ação terapêutica. Então, isso é complexo,
Os médicos necessitam de treinamento nisso, tem que aprender como que funciona direitinho e, lógico, saber também que existem diferenças na estrutura, na função e localização dos receptores canabinoides. A gente sabe que opioides, heroína, agem no bulbo, na medula oblonga, e quando ativados podem causar até o efeito de overdose e morte, né? Uma outra coisa, metabolismo hepático, o citocromo P450. Então, existe uma interação medicamentosa também, e o problema aqui é o seguinte, tem pacientes que não metabolizam a cannabis medicinal e não vai ter efeito nenhum. Hoje já existem exames farmacogenéticos para determinar quais são esses pacientes, porque não adianta nada ficar dando medicamento se não vai funcionar. Principalmente a CYP3A4, que é a mais frequente. Tá? Interação medicamentosa, sim, existe, tem que tomar cuidado. E um exemplo, que é um exemplo mais ou menos universal, é o exemplo da grapefruit, muito utilizada nos Estados Unidos, aqui não, onde a grapefruit, que é um tipo de laranja, interage com a cannabis medicinal também, assim como interage com mais de outros 50 medicamentos. Então, o exemplo do grapefruit é para dar uma noção da importância e do cuidado que tem que ter com a interação medicamentosa. Dosagem, né? Eu falei já, microdoses, 10 miligramas ao dia, variando até 2.000 miligramas por dia. Como é que você faz esse cálculo? Eu cheguei a comentar, mas isso é um desafio para um médico que está começando a prescrever a cannabis medicinal. E uma outra coisa, a cannabis medicinal não tem sido ensinada nas escolas médicas até agora ou nos programas de residência. Já está começando a Faculdade de Medicina do Albert Einstein, já tem um curso de cannabis administrado aos alunos. Como é que é feita a administração também? Varia, sublingual, oral, tópica, nasal e vaporização. E isso também o médico tem que entender, porque existe um tempo de ação. Claro que a hora que você utiliza a vaporização, é absorvido muito mais rapidamente do que a oral, né? Do que a tópica, por exemplo. Importante saber qual que é a relação de CBD e THC nesses produtos, porque varia. Às vezes tem 1:1, às vezes tem 20:1. Isso também tem que ser explicado para o médico, coisa que não vem na informação do produto. Não existem bulas como existem para os medicamentos alopáticos. Isso é uma área que as empresas poderiam ajudar a gente a entender melhor. O que é o efeito entourage ou comitiva? É que um produto sozinho tem uma resposta, mas quando ele está combinado com vários outros, essa resposta melhora, o efeito terapêutico é melhor. Exemplo, por exemplo, os Beatles. Quando era o conjunto Beatles, eles eram excelentes, eles eram realmente um conjunto fantástico. Quando se separaram, começaram a cantar separadamente, não foi mais a mesma coisa. Então, unidos tem um efeito melhor, separados não tem um efeito tão bom. Muitas vezes, o que é muito para um paciente é pouco para outro. Esse é que é o problema também. Tem que tomar muito cuidado, por isso tem que começar com uma dose pequena e aumentar devagarzinho. E mais não é necessariamente melhor. Nós já falamos sobre a curva do invertido, que se aumenta muito a dose, você começa a ter efeito colateral da própria ansiedade, passa a ter mais ansiedade do que tinha antes, ok? E uma coisa importantíssima, nesse conhecimento da cannabis medicinal, nós produzimos também no nosso organismo cannabis, né? Até às vezes eu brinco, né? O pessoal fala, não, maconheiro, essas coisas, tal. Nós produzimos cannabis internamente, né? A anandamida é um produto e o 2-AG é outro. A anandamida ela tem a capacidade de agir como se fosse a cannabis sativa, estimulando, semelhante ao THC, e o 2-AG semelhante ao CBD. Nós produzimos esses produtos. E até descobriu-se uma síndrome da ausência de cannabis interno, que causa doença, né? Deficiência canabinoide. Outro desafio para o médico são os produtos, não é? Porque
tanto a cannabis sativa, a indica e ruderalis, acabaram, inicialmente tinha só essas 3, depois começaram a fazer, os produtores de cannabis desenvolveram inúmeros híbridos, né? Charlotte Webb, uma empresa que acabou dando o nome de Charlotte, porque uma menininha com síndrome epilética gravíssima se tratou com um medicamento canabinoide e teve uma melhora tremenda. E a empresa deu o nome de Charlotte da empresa também, em memória a essa menininha que veio a falecer muitos anos mais tarde. Aí, esses nomes que tem de todos esses híbridos são nomes que não se comparam com os alopáticos. Os alopáticos normalmente são nomes em latim, nomes sofisticados, e aqui a variedade é tão grande, com nomes muito diferentes. Por exemplo, Remedy, OG Kush, que é uma combinação de várias outras sementes, como Shendown, Pakistani, Kush, Purple, Afghani. Sour Diesel, ela tem um gosto de diesel, imagina, amargo ainda, né? Então, deram um nome relacionado ao que essa semente proporciona. Granddaddy Purple, né? O avô colorido aí. White Gold é a combinação de White Window, Himalayan Gold, Apollo 11. Então, veja só como que se usa todos esses híbridos. Eu gostaria, como médico, de entender melhor isso daí. Gostaria que a indústria me ajudasse a entender melhor como é que varia e quais são os efeitos. Por exemplo, a Charlotte Webb, ela tem uma proporção altíssima de CBD, 20:1, né? O Remedy, 18:1, e vai indo até chegar no skunk. Skunk é uma concentração altíssima de THC, chega a quase 40%. Alguém que usa o skunk pode ter uma crise de esquizofrenia, porque a dose é muito alta, tá? E o que é mais interessante de tudo isso é o seguinte: todas as espécies, elas apresentam inúmeros fenótipos, aparência física diferente, tá certo? Quando ela interage, claro, o genótipo é a genética da planta e o fenótipo é a aparência externa da planta. Quando existe a interação com o meio de ambiente, por exemplo, se ela é plantada lá nos Estados Unidos, ela vai apresentar, apesar de ser a mesma planta, concentrações diferentes de THC e CBD. Isso complica mais a situação. Então, tem que tomar muito cuidado com esses produtos que estão sendo produzidos no quintal de casa, em pequenos laboratórios que estão sendo oferecidos, porque você não sabe o efeito que vai ter. Não tem como, tá? Principalmente porque, às vezes, é no quintal, às vezes é dentro de casa, não tem sol. Isso tudo afeta a porcentagem de CBD e THC desses produtos. Quero falar para vocês um pouquinho sobre a Complia. A Complia é o Rimonabanto. Esse produto ele foi introduzido no mercado mundial em 2006. E a ação dele é bloquear os receptores CB1. Os receptores CB1, quando estimulados, eles aumentam o apetite. Tá? É a anandamida, produzida no nosso corpo. Ela estimula os CB1, aumenta o apetite. Então, os pesquisadores falaram, bom, se a gente bloquear o CB1, o paciente vai perder peso, vai emagrecer a cintura. E a seletividade desse produto por receptores CB1 é 1000 vezes maior do que CB2. Então, o produto foi excelente, causando obesidade, o tratamento, né, da obesidade e afinamento de cintura. Então, era uma expectativa muito grande. Foi no Lancet que eles publicaram o Crescendo, que era esse número com 18.695 pacientes em 42 países, 33 meses de estudo. Estava indo tudo muito bem quando começaram a aparecer efeitos colaterais. Depressão, ansiedade e suicídio. Vários casos de suicídio no mundo. Esse produto foi retirado do mercado em 2008. Até aqui no Brasil foi retirado também.
Então, olha só o que acontece quando você tem o sistema endocannabinoide e quando você fala, vamos bloquear o CB1 porque larica, que a gente sabe que causa anandamida e os produtos que têm THC, não, o que aconteceu foi aparecer efeitos colaterais. Isso por quê? Porque trabalharam só com o CB1, não é? Não trabalharam com os outros produtos que têm, que interagem com o CB1, diminuem os efeitos colaterais. O produto foi um verdadeiro desastre, retirado do mercado. Tá? Eu vou falar rapidinho sobre os desafios para a indústria canábica no Brasil. Quem quer entrar nesse mercado tem que pensar em algumas coisas. Nós já falamos sobre preço. O preço ainda é um preço muito alto, tem que ser melhor trabalhado e tem que ser melhor explicado entre os concorrentes. Tem que ter estudos clínicos sobre as diversas enfermidades. Hoje nós já temos estudos clínicos em epilepsia, esclerose múltipla, em várias enfermidades. O livro que eu estou escrevendo, eu estou colocando todos os estudos que eu encontrei, e não é brincadeira. Para quem diz que não tem estudo em alguma coisa, tem que dar uma olhada, vai ter que ler o livro, claro, não tem a menor dúvida, para poder se informar. E estudos que eu estou falando não são estudos sem importância científica, são publicados em revistas importantes. Tem que ter educação médica para os médicos, educação médica continuada, né? Os médicos têm que entender melhor a cannabis, porque se eles não entenderem, eles não vão prescrever. Tem que ser consistente na parte de dosagem, tratamento. Tem empresas que recomendam 1 a 2 gotas para o tratamento de diversas doenças, mas como 1 a 2 gotas, isso não dá credibilidade, isso cria problema para o médico. Ele passa a não acreditar no que está sendo falado. Outra coisa, os representantes que promovem a cannabis têm que ter um nível de indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela cuida e dá muito valor aos representantes médicos, e eles são tão bem treinados que eles sabem mais do que os médicos quando falam dos produtos que falam. Tem que ser a mesma coisa. Outro dia eu recebi um representante e ele chegou para mim e falou: doutor, olha, esse produto é excelente, é muito bom e funciona. E ele falou assim, e eu também, eu posso afirmar, porque eu tenho experiência, eu fumo a cannabis e realmente funciona muito bem. Mas isso não é explicação que o médico quer saber de um representante. Eu quero ver dados científicos, eu quero ver informação que realmente possam me ajudar. Treinamento contínuo e desenvolvimento desses representantes, básico. Outra coisa, tem que ter uma associação, como existe na indústria farmacêutica, a Sindusfarma, para unir esses diversos players que estão entrando no mercado. Por quê? Porque não é um mercado fácil, é um mercado potencial muito grande, de mais ou menos 4 bilhões de dólares. Mas os players que estão entrando têm que se associar, eles têm que ter uma união, não pode ser do jeito que está. Outra coisa, material promocional que é dado para médico tem que ser revisado por médicos. Eu tenho recebido coisas que realmente deixam muito a desejar e, em vez de incentivar o uso do medicamento, causa exatamente o contrário. Priorizar conhecimento, isso é básico, tá? Não adianta dar brinde para médico, tem que dar conhecimento. Já falamos sobre preços elevados de uma forma geral, né? E as associações são concorrentes desse mercado, claro. Então, tem que comparar, tem que ver como... eu acho que eles estão levando uma vantagem muito grande, porque eles conseguiram aprovação para fabricar, cultivar o produto aqui no Brasil, quando que as empresas que estão vindo de fora, tanto dos Estados Unidos como Europa. Então, é um problema muito grande. E eu vou finalizar aqui dizendo que Brasil não é para amadores, né? Brasil é um mercado difícil, existem vários problemas, como, por exemplo, médicos que não acreditam no produto, a imagem da cannabis de vários anos atrás, que causa vários problemas.
e um monte de mitos que têm que ser desmistificados, com certeza. Bom, eu usei várias referências aqui para mostrar isso que eu mostrei para vocês. Elas estão aí, eu tenho muito mais, e se precisarem, eu deixo aqui o meu contato. Meu celular está aí à disposição. Eu fico muito contente quando eu recebo ligações de colegas, de amigos da indústria, porque eu tenho um prazer muito grande em poder ajudar, e estou tão convencido do efeito da cannabis medicinal que eu quero ver muito mais pacientes utilizando a cannabis e melhorando, principalmente a qualidade de vida de uma forma geral. Ok? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar. Quero agradecer muito a atenção de todos vocês e me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Um grande abraço.